Você viu o tema da redação do Enem 2024? E por que isso é importante para você, umbandista? Hoje falaremos de nossas heranças africanas e os desafios para o reconhecimento dessas tradições. Qual o papel do governo nesta valorização? E nós, o que nós podemos fazer? O que você pode fazer para valorizar essa cultura e tradição de todos nós? Hoje tem história, bora pro vídeo! Um salve com muita alegria, família Uma de Boa! No último vídeo de sábado eu esqueci de fazer a bênção de abertura e a pessoa colocou lá no comentário: Pai Márcio, sentia falta da bênção inicial. Então tá aqui, a todo mundo da família Uma de Boa, você que tá chegando agora. Isso aqui é um canal de religião, né? A gente tem que dar a bênção. Eu peço nesse momento que todos os orixás e guias derramem suas forças positivas sobre você, que todo mal seja quebrado e caia por terra durante todo o tempo da nossa reunião, que você receba sim todas as energias e tudo que é necessário para restabelecer o seu equilíbrio e a sua felicidade. Isso aqui é canal Uma de Boa, mais de 11 anos no ar, fazendo vídeo para você. E se tem uma coisa que deixa a gente extremamente feliz, é o like que você deixa agora. Clica no like agora, depois você esquece, depois tem que fechar o vídeo correndo, tem coisa para fazer. Deixa o like agora para dar aquela força, para dar aquela moral para a equipe Uma de Boa. E talvez você não saiba, mas o Brasil foi o país que mais recebeu africanos na história do mundo. A maioria dos historiadores concordam com um número aproximado de 5 milhões de africanos escravizados que foram trazidos para o Brasil. Isso, gente, sem contar os negros que nasceram no Brasil, descendentes desses africanos que também se tornaram escravos, que também tiveram esse destino terrível. Mas o que ninguém conta para você, o que os livros escolares da nossa escola fundamental não conta para você, é a riqueza da cultura que todos esses povos africanos trouxeram para o Brasil. E talvez você também não perceba, mas essa cultura, essa influência está presente o tempo todo na vida do brasileiro. Isso independe de você gostar ou não gostar, independente de qual religião você pratica e até mesmo de que posição política você assume. A presença da influência africana no Brasil começa pela própria língua que nós falamos, que em tese deveria ser português, deveria ser língua portuguesa. Mas é nítido que o português que se fala no Brasil não é o mesmo português que se fala em Portugal. Isso porque esse português brasileiro, ele é recheado, ele é enriquecido por vários termos de origem africana e indígena, o que torna o português brasileiro uma língua mais gostosa, mais agradável. Dos diversos povos africanos que aqui chegaram e contribuíram com a nossa língua, recebemos palavras como bagunça, coringa, moleque, dengo, gangorra, cachimbo, fubá, macaco, quitanda, acarajé, gogó, jabá, abadá e muitos outros. Um exemplo interessante que existe entre o português do Brasil e o português de Portugal é a palavra bunda, que vem sim do dialeto quimbundo. Se não tivéssemos essa influência, dos povos africanos, nós chamaríamos essa parte do corpo de nádegas, que é como é dito lá em Portugal, entre os nossos irmãos lusitanos. E fora a língua, a outra grande contribuição é a culinária. Pratos como acarajé, vatapá, rabada, feijoada, caruru, mungunzá, pirão, angu, entre tantos outros, são parte integrante da comida do povo brasileiro. Ritmos e danças como o maracatu, o jongo, o choro e, claro, o samba, que é sem dúvida nenhuma o ritmo que melhor define o nosso Brasil. É o ritmo, samba é o ritmo que mais é compreendido como ritmo brasileiro para os turistas, para todo o resto do mundo. E não é só na língua, na culinária, não é só no ritmo, na dança, na música, é o estilo de vida, o jeito de ser e de viver dos africanos também passou pra gente. Essa malemolência, esse jogo de cintura que o brasileiro tem, esse sorriso no rosto diante das dificuldades e até mesmo esse calor típico da nossa gente que deixa os turistas doidos, né? Os turistas acham o brasileiro um povo muito aprazível, muito agradável, né? Um povo muito acolhedor.
Tudo isso vem da nossa herança africana. E claro, né, pessoal, nem dá, né? O canal aqui é de religião. A outra grande influência dos povos africanos pra gente foi a religião. Recebemos aqui no Brasil africanos escravizados de muitas origens. Mas o povo Yorubá, da antiga Yorubalândia, o povo Fon, do antigo Daomé, e o povo Banto, que compreende países como Congo, Angola, Guiné, Moçambique, parte da África do Sul, são os três povos, né? Yorubás, Fons e Bantos, os três grandes povos que mais se destacam entre todos os africanos que chegaram aqui. E da cultura religiosa que nós absorvemos desses povos, foram criadas muitas religiões em nossa terra, assim como Catimbó Jurema, Tambor de Mina, Encantaria, Xambá, Candomblé de Queto, Candomblé de Jeje, Candomblé de Angola, Cabula, Macumba, Umbanda, Batuque. Olha, gente, e tem gente que fala, né? Ai, religião de matriz africana, Umbanda e Candomblé. Tem muita religião de origem africana aqui dentro do Brasil e eu falei apenas algumas dessas, tá? Nossa Umbanda, por exemplo, tem herança dos Yorubás. Dos Yorubás absorvemos de forma básica, né? Para ser bem resumido, os orixás. Os orixás eram divindades do povo Yorubá. Uma outra coisa também que recebemos uma herança muito forte, que é realmente a maior parte da Umbanda, é a incorporação de espíritos, né? Na Umbanda a gente incorpora o caboclo, o preto velho, a criança, né? O Exu. Isso tudo vem do povo Banto, vem dos antigos quimbandas, vem dessa religiosidade desse povo Congo e Angola. E hoje em dia muito de toda essa cultura, de tudo que eu já falei, vem se perdendo, vem se transformando. Ou como muitos gostam de dizer hoje em dia, está se embranquecendo. E olha, as coisas se transformarem através do tempo pode ser uma coisa natural. O grande problema é que estamos perdendo de visão as raízes, as origens, as tradições originais que deu origem a tudo isso. E nisso tudo tem uma verdade muito grande. E a verdade é simples, né, gente? É triste, é trágica, mas a verdade é que o Brasil é um país muito racista. Tudo que vem da herança africana, tudo que vem do povo preto, não tem valor, ou é considerado de quinta categoria. Tudo que vem do povo africano é bom, desde que não se diga que veio do povo preto. E eu quero deixar claro, gente, que eu não estou falando de racismo. Por quê? Porque eu, Márcio, nunca sofri racismo. Eu estou falando aqui sobre racismo. Sobre tudo que eu vejo acontecer. Eu vivo isso, né? Em parte, que eu vejo, observo acontecer com o povo e com a cultura preta. E não posso ficar quieto diante disso. E a verdade é que todo esse racismo é fruto de uma herança colonial e escravocrata. Pois mesmo quando o Brasil deixou de ser colônia, né? Que quando nós éramos colônia, todo mundo sabe que existia escravidão. Mas mesmo quando o Brasil, mesmo depois de declarar a independência de Portugal, a escravidão permaneceu. Foi o único país das Américas que manteve a escravidão depois da independência. E foi o último país das Américas a decretar a extinção da escravidão. Só pode ser brincadeira, né, gente? E por que de tudo isso? Porque aqui no Brasil, a classe dominante, composta por senhores agricultores, famosos conhecidos também como senhores de engenho, mas nem só de açúcar vivia o Brasil, todos utilizavam mão de obra escrava em larga escala. E é essa gente que sempre deu as cartas na política brasileira. E olha que coisa interessante, quando a família real portuguesa estava sendo atacada, Portugal estava sendo invadido pelas tropas de Napoleão, quando elas fogem para o Brasil, eles recebem o apoio do Império Inglês, que manda navios para fazer a escolta da família real e de toda a corte portuguesa para o Brasil. Porém, os ingleses impõem uma condição para então o príncipe regente Dom João, que seria o seguinte, que ele deveria abolir a escravidão no Brasil. E Dom João vem com esse interesse de cumprir esse acordo que ele faz com os ingleses. Só que quando ele chega no Brasil, ele percebe que isso não vai ser possível. Por quê? Porque ele ia desestruturar tudo que tinha no Brasil se ele de repente acaba com a escravidão, porque não era dos interesses desses senhores agricultores, dessa elite agrária. Então, o que ele faz?
Em 1808 ele assume o acordo e não cumpre. Em 1815 Portugal assume e assina um documento dizendo que vai acabar com a escravidão no Brasil. E mesmo assim não cumpre. E por que não cumpre? Justamente porque digamos assim, os manda-chuvas aqui do Brasil não permitiam que isso acontecesse. Pegar a história de Dom Pedro I, quando vai declarar a independência do Brasil de Portugal, ele também se vê impedido de acabar com a escravidão. Por quê? Porque toda essa elite agrária do Brasil, que também compõe a parte política do Brasil, fala: você quer o nosso apoio? Tudo bem, pode decretar a independência, a gente vai apoiar você, mas não mexe na escravidão. E olha que Dom Pedro tenta mexer em 1830, não consegue, vem o Segundo Império. Lembrando que Dom Pedro I e Dom Pedro II se diziam abolicionistas, tá, gente? Eles não gostavam da escravidão, mas não podiam fazer nada. Se eles tinham o menor interesse em manter o poder, eles não podiam mexer nisso. Em 1850 vem a história da Lei Eusébio de Queiroz, e mesmo assim o tráfico continua. A Lei Eusébio de Queiroz impedia o desembarque de escravizados africanos no Brasil, e caso eles chegassem, todos eles seriam colocados em liberdade imediatamente. O Brasil nunca cumpriu nenhuma dessas leis. E Dom Pedro II passa o Segundo Império inteiro querendo abolir a escravidão e sem poder fazer. E o curioso, a Lei Áurea abole a escravidão em 1888. Isso acaba levando ao colapso do governo imperial, pois em 1889, muito por causa dessa abolição da escravatura, foi proclamada a República no Brasil em 1889. Mais uma vez, quem que proclamou a República? A elite brasileira, a elite agrária. Foram eles que patrocinaram, que pensaram, que planejaram, que levaram isso a fato. Da mesma forma que eles apoiaram a independência, eles apoiam a proclamação da República. Mesmo depois da abolição da escravatura, isso realmente é um problema. Por quê? Porque essa gente, eles não querem valorizar, eles veem o negro como um produto, eles veem o negro como uma sub-raça, que é uma coisa vergonhosa. E tem uma história muito interessante com relação à primeira bandeira republicana. Ela teria sido inspirada na bandeira dos Estados Unidos. A bandeira dos Estados Unidos são listras brancas e vermelhas. A do Brasil seriam listras verdes e amarelas, que simbolizariam as províncias do Brasil. Nessa bandeira existia um retângulo preto com estrelas brancas. Quem idealizou essa bandeira era um republicano chamado Lopes Trovão. E ele ainda dizia que esse retângulo preto era para homenagear toda a população negra do Brasil. É importante deixar claro que nos primeiros dias da República, essa bandeira foi utilizada na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, foi hasteada num jornal do Rio de Janeiro. O navio que leva Dom Pedro II, o Alagoas, que leva Dom Pedro II para a Europa, tinha essa bandeira hasteada. Mas o Marechal Deodoro da Fonseca, que tinha sido o cabeça da proclamação da República, ele não gostou da bandeira. Então ele manda idealizar uma bandeira parecida com a bandeira do Império. E no dia 19 de novembro de 1889, ele oficializa essa bandeira que nós temos até hoje no nosso país. Muitos diziam que a bandeira do Lopes Trovão não foi aceita porque era muito parecida com a bandeira dos Estados Unidos. Mas há quem diga que o Deodoro não aceitou essa bandeira justamente por essa homenagem ao povo negro. E depois da escravidão fica um vácuo de mão de obra nas fazendas. Por quê? Os pretos, eles começam a migrar para os grandes centros urbanos. Eles tinham medo de ficar nas fazendas e serem tratados com o mesmo desprezo e com a mesma violência. Então, o que o governo brasileiro faz? Começa a buscar europeus pobres que quisessem vir para o Brasil. E essas pessoas eram realmente seduzidas com a ideia de ter sua terra, de criar o seu mundo, de criar uma vida nova, de alcançar riqueza aqui no Brasil. Só que quando eles chegam, esses mesmos senhores agrários, escravocratas, que desprezavam os negros, desprezavam as pessoas mais pobres e humildes, também desprezam os imigrantes e tentam fazer com eles o que faziam com os escravos. A diferença é que esses imigrantes não aceitam isso. E conforme eles percebem com 6 meses, 1 ano, 2 anos, que isso não ia dar certo, eles acabam saindo dessas fazendas e começando seus próprios negócios. Então, por um momento histórico
histórico. Eles não foram trazidos aprisionados como os africanos vieram. Eles já tinham um poder político, né? Ou seja, existiam escritórios, existiam consulados aqui no Brasil que poderiam defender os interesses dessas pessoas, coisa que não aconteceu com os escravizados africanos. Então, são situações bem diferentes, mas você veja bem como essa gente ruim que manda no Brasil, e de certa forma manda até os dias de hoje, ela perdeu a mão de obra do negro escravizado, ela quer escravizar uma nova gente. E se você pegar a história do Brasil, com 350 anos de escravização africana aqui, quando acaba essa escravidão, o negro, então, ele não tem direitos, ele é perseguido, nada que vem dele é bom. Isso é uma coisa que perdurou por muito tempo no século XX, essa coisa de tudo que é negro, tudo que vem do preto é coisa ruim. Para nós termos uma ideia, gente, depois do fim da escravidão, o preto ele recebia 1/3 do dinheiro que um branco ganhava para fazer o mesmo serviço. A mesma dificuldade de serviço, o preto ganhava 1/3 do que um branco ganhava. Então, sim, o povo preto continuou sendo perseguido, continuou sendo humilhado, continuou com seus direitos cerceados. E olha, como eu acabei de falar, né, tudo que vinha do preto era ruim. A dança não prestava, a capoeira não prestava, quer dizer, não prestava para ninguém, ela foi proibida sistematicamente por lei, a capoeira. Mas se você era um homem endinheirado que tinha seus guarda-costas, você tinha guarda-costas, você tinha seus guarda-costas, homens negros que sabiam lutar muito bem a capoeira. Para esses podia, para defender o senhor branco podia, para você defender a sua própria gente você não podia. Olha o cúmulo do absurdo. Até mesmo o samba, gente. O samba até o comecinho do século XX, você tocar samba em público, você poderia ser preso por vadiagem. Era considerado coisa de vagabundo. E com o passar dos anos 1900, a herança africana, de forma muito tímida, passou a ser tolerada, né, que não é o mesmo que respeitado. Ela era tolerada por falta de opção, porque realmente, por exemplo, o samba caiu no gosto popular, todo mundo passou a gostar de samba, então não tinha opção, ou por algum tipo de conveniência. E a verdade é que o Brasil sempre foi muito ruim em contar a sua própria história. Os livros da escola fundamental contam passagens distorcidas da verdade brasileira. Um caso clássico é a história do Tiradentes, né? Esse herói, né? Herói da Inconfidência Mineira, que ele foi inventado depois da República. Tiradentes morreu em 1792, a República foi proclamada em 1889, quase 100 anos depois, e a República precisava de um herói, então eles fazem os Tiradentes, né? Todo mundo acho que já viu isso, uma figura do livro da escola, um homem de cabelo longo, de barba. Por quê? Porque eles queriam um herói parecido com Jesus cristão. Olha que loucura, né? Que na realidade Tiradentes ficou preso antes de ser enforcado, e a gente sabia que as pessoas que ficavam presas, elas tinham tudo, barba e cabelo raspado, por causa de piolho, por causa de pulga. Olha que loucura. Então, Tiradentes foi enforcado careca, sem nenhum pelo no rosto. E eles fizeram essa imagem do Tiradentes, né? Parecido com Jesus, o herói da República. Isso nunca foi verdade, nunca foi desse jeito. E aí eu falo, se coisas tão simples, até hoje nunca ficaram muito claras, nunca foram esclarecidas, coisas que são triviais, imagine o que vem da herança e da cultura negra. E a verdade é que nunca chegou nada, né, da cultura, nunca fui informado, não se fala sobre cultura africana no Brasil, e nem mesmo a escravidão é contada da forma correta. Não fala sobre as verdades da coisa, de quantas vezes o Brasil infringiu a lei, de como essa escravidão foi sustentada politicamente pelo interesse grupo de elite. Ninguém conta essas histórias. E nunca houve uma política clara para a difusão e a preservação da cultura nacional. E olha, gente, pelo amor de Deus, é extremamente importante nós entendermos que tudo que vem dos nossos irmãos de África é extremamente importante para a história do Brasil. E olha que coisa maluca! O censo demográfico do IBGE, que foi feito agora em 2022, nos traz um dado muito interessante. O censo de 2022 diz que 55,5% da população brasileira se autodeclara preta ou parda.
Ou seja, a população preta e parda no Brasil ela é maior do que todas as outras juntas. Isso é uma coisa importante, que isso mostra uma diferença referente ao censo de 2010. Por quê? É a primeira vez que a população preta e parda ela se mostra maior, ultrapassando essa casa dos 50%. E como existe essa história da autodeclaração, eu acredito muito que, claro, parte é da população preta e parda que cresceu, e a outra parte é de gente que passa a ter orgulho de assumir a sua própria negritude, se declarando como preto e pardo. E pessoal, com relação à religião, temos mais um agravante. E qual é esse agravante? As religiões tradicionalmente cristãs, essas mais ditas cristãs, Umbanda também, por um lado, tem a sua cristandade em muitos terreiros de algumas doutrinas da Umbanda, mas as religiões cristãs tradicional, católicos, protestantes e evangélicos, que hoje, infelizmente, são a maioria da população brasileira, trabalham constantemente para caluniar, difamar e prejudicar as religiões de matriz africana, como se apenas eles fossem os donos da verdade. E o mais absurdo, como se apenas eles fossem os donos do sagrado, né? Parece que sagrado é só o que é dele, o que é do povo preto, o que é de herança africana, não pode ser sagrado. E é importante notar que a justiça tem feito o seu papel em parte. Tivemos algumas vitórias, né? Tudo que é da religião de matriz africana e todas as vezes, tudo que essas religiões ditas cristãs fazem contra as religiões de matriz africana já foi punido, mas não são todos os processos que são ganhos. Agora, fala sério, fala você pra mim, essa coisa de você difamar, caluniar, prejudicar a religião de matriz africana é claramente uma tentativa de apagar a rica contribuição que esses povos trouxeram para a nossa nação. Mas apesar de tudo isso, eu acredito que os dados do IBGE nos apontem um caminho. É necessário juntar as forças de todas as pessoas dignas e esclarecidas do nosso país para requerer, em primeiro lugar, a promoção, a divulgação da verdade e da importância dessa influência africana e de toda a sua importância para o desenvolvimento da cultura brasileira. Isso deve começar nos livros da escola fundamental, para preparar as futuras gerações, para que eles tenham uma mente mais aberta, para que exista um maior esclarecimento sobre esse tema. E também acredito que seja extremamente importante a criação e a manutenção de museus e núcleos de preservação da cultura africana no Brasil. Na capital da Bahia, na cidade de Salvador, você já encontra esse conceito, mas isso você vê claramente em Salvador. No resto do Brasil, nos outros estados do Brasil, nas outras regiões, você não encontra isso com muita frequência. E apesar do povo negro ter um herói, que é Zumbi dos Palmares, que é reconhecido nacionalmente, eu acho que isso ainda é muito pouco. É necessário resgatar a glória de personagens negros importantes, como Luiz Gama, um homem que nunca foi formado em advocacia. Ele trabalhava na delegacia e conseguiu libertar mais de 500 escravizados. José do Patrocínio, que foi um abolicionista ferrenho. Nilo Peçanha, que foi o único presidente negro que nós tivemos nesse país, foi no começo do século XX, 1903, 1905, se não me engano. Ele era vice-presidente e teve que assumir a presidência. Ninguém fala disso. Mãe Menininha do Gantuá, uma mulher incrível, uma mãe de santo candomblé incrível, deixou uma história, um legado incrível lá na Bahia. O Tata Tancredo da Silva Pinto, que para nossa Umbanda tem uma importância muito grande. Estamos devendo o vídeo do Tata Tancredo, vamos fazer em breve. Trazer esses expoentes de volta para mostrar a força do povo negro. E acima de tudo é importante que a população exija o cumprimento das leis do Brasil, das leis que já existem. E pressionar o legislativo. Nós temos a obrigação de pressionar deputados federais, pressionar senadores, para que novas regulamentações, novas leis sejam criadas para a preservação da cultura africana no Brasil, para a preservação dessas origens. E nem preciso dizer a minha alegria quando eu vi o tema do Enem: desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Não sei quem foi o responsável pela elaboração desse tema, mas um Bandibô, aplaude esse ato, parabéns, viu? Quem teve essa ideia, olha, ficou extremamente impressionado
com a delicadeza, com a sutileza, com a importância, com esse entendimento dessa necessidade tão premente que existe no nosso país. E veja bem, gente, eu acho que esse tema de redação no Enem é importante para abrir as mentes das pessoas que continuam querendo ficar na escuridão, na ignorância. Isso já é um primeiro passo e devemos seguir adiante, devemos continuar. E nós, umbandistas e todos os praticantes de religiões de matriz africana, sendo pretos ou não, devemos nos orgulhar de levar adiante a tradição desses povos que formaram o nosso Brasil. E pessoal, eu quero deixar bem claro, tá? Eu acho que esse vídeo ele vai cair para alguém que precisa ouvir. Eu sei que muita gente que vai ver esse vídeo não precisa ouvir. Tem gente que não é racista, não tem preconceito. Mas eu acho que só não ter preconceito, só não ser racista é muito pouco. A gente tem que fazer tudo o que for possível para elevar essa cultura africana que nós temos, para que ela seja respeitada, para que ela seja lembrada. E não é só a cultura africana também, mas a cultura indígena também deve ser lembrada e deve ser respeitada. O povo que não conhece a sua verdadeira história está condenado a repetir essa história ruim, de alguma maneira. Por isso, resgatar tudo isso, difundir, divulgar, preservar, é importantíssimo para esclarecer não somente nós mesmos, mas as futuras gerações. E agora é a sua vez. Coloca aqui nos comentários o que você achou do tema da redação do Enem 2024. Se caísse aí na sua prova, você acha que você ia se dar bem? Você acha que para você ia ser tranquilo? Se você acompanha o Band de Boa, tenho certeza que você se daria muito bem. Se a gente já fala isso aqui num vídeo de sábado, imagina o que a gente faz num curso. E são abertas as matrículas para o curso de autoconhecimento e firmezas da Umbanda. Um curso que vai ensinar você a fazer firmezas e oferendas de forma prática. Vai ensinar você como usar sal grosso, como usar ervas, como interpretar a queima das velas. E ainda vai ensinar você a se conhecer, a ver você como você realmente é, para descobrir as ferramentas, as virtudes e as qualidades que você já tem para transformar sua vida agora. 3 meses, 13 aulas por um precinho muito menor do que você imagina. Entre em contato com o Newton através do DDD 15 981 19 10 61. Pode acessar o QR Code ao lado, ou você pode acessar no primeiro comentário fixo desse vídeo o link que vai direcionar você diretamente para o WhatsApp do Newton. E galera, chegou até aqui, gratidão, não deixe de se inscrever, de ativar o sininho e também de se tornar membro do canal. E assim você ter acesso a vídeos exclusivos para os membros por apenas R$ 7,99 ao mês. Não deu like no começo? Deixa o like agora. Você sabe o que eu quero? Eu quero que você fique de boa. Peço ao meu Pai Oxalá que derrame a sua bênção, a sua luz, seu axé de esclarecimento, para que todos entendam que somos irmãos, que não existe diferença de cor, de crença, de condição financeira, somos todos filhos da mesma energia, somos irmãos entre nós. Que nós possamos sim ter despertado em nosso coração, nossa mente e nosso espírito a necessidade de valorizar todas as culturas e que possamos assim abençoar a terra do Brasil com essa diversidade maravilhosa, para que tudo chegue ao povo brasileiro, a saúde, a proteção, a paz, a luz e a prosperidade para todos. Que Oxalá abençoe o nosso Brasil. Até a próxima.